Da Rússia medieval. Os livros normalmente nos passam a imagem de que a Rússia, antes da Revolução, era um país atrasado, não era industrializado e tinha uma economia feudal, o que é difícil de acreditar. Como um país sem indústrias e quase exclusivamente agrícola, poderia conquistar um território de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados sem um apoio tecnológico industrial? Não seria viável ganhar uma guerra jogando feixes de trigo nos inimigos. Portanto, a Rússia era um país industrializado e bem longe de ser medieval. De acordo com cálculos do famoso estudioso anglo-americano Paul Kennedy, a Rússia estava em quarto lugar no mundo em desenvolvimento industrial, atrás apenas da Alemanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos e até mesmo ultrapassou a França. O início da industrialização na Rússia começou no século XVI, onde já havia uma indústria desenvolvida e artesanato, especialmente no setor de armas e artilharia, algo que acelerou o processo de unificação e a demarcação das atuais fronteiras. Em termos de produção de armas, de fogo e outras armas, em matéria de qualidade, a Rússia era naquela época talvez um dos líderes europeus. O tamanho do parque de artilharia era de 2.000 armas, o que é superior a outros países europeus. Foi devido à qualidade e ao sucesso do uso de armas de fogo que a Rússia conquistou o maior território contínuo do mundo. Em meados do final do século XVII, surgiram uma série de novas empresas, indústrias siderúrgicas, fábricas de têxteis, vidro, papel, etc. Além disso, também havia uma grande produção e desenvolvimento de produtos de couro, que em grande parte foram exportados, inclusive para países europeus. Algumas dessas empresas eram bem grandes. Por exemplo, uma das fábricas de tecelagem em 1630 foi localizada em um grande edifício de 2 andares, que abrigava máquinas operadas por mais de 140 funcionários. No início do século XVIII, época de Pedro o Grande, desenvolveu-se a exploração de minério de metal. Nessa época, para a mineração de ouro, foi construída na Rússia a maior estrutura hidráulica do mundo. Já em 1725, foi construído o maior alto-forno do mundo. E em 10 anos, a Rússia, em termos de produção de ferro-gusa, tomou a posição de primeiro lugar no mundo e o manteve até o início do século XIX. O ferro mais barato das fábricas estatais dos Urais era exportado para a Inglaterra, onde foi utilizado na Revolução Industrial. No período entre 1890 e 1913, a indústria russa quadruplicou seu desempenho. Sua renda não era apenas quase a par com os rendimentos provenientes da agricultura, mas os bens cobertos por ela era quase 4/5 da demanda interna por artigos industrializados. Por quase 15 anos, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, o crescimento médio anual do Produto Nacional Bruto na Rússia foi maior do que na Europa Ocidental. Seu crescimento ficou apenas atrás dos Estados Unidos. Na indústria de algodão e açúcar, atingiu o 4º no mundo.
na indústria petrolífera era o líder mundial. Sua rede ferroviária era a mais longa do mundo. Na virada do século foi o início de uma nova etapa na produção industrial russa. Foram desenvolvidos os setores elétricos, químicos, automobilísticos, aeronáuticos e a construção de submarinos. O primeiro carro russo foi criado em 1896. A partir de então até o final do século, já havia inúmeras fábricas de automóveis produzindo algumas centenas de unidades por ano. A produção de aeronaves começou em 1910 e a partir daí foram construídos 1.300 aviões e hidroaviões. Na Exposição Mundial em Chicago, 1895, Paris, 1900, os produtos das indústrias Morozov foram premiados com Grand Prix. Até mesmo os mais respeitados jornal inglês Times prestou respeito à indústria russa ao escrever. De acordo com especialistas, algumas fábricas na Rússia são as melhores do mundo, não só em termos de dispositivos e equipamentos, mas também em termos de organização e gestão. Quanto à agricultura, estava muito longe de ser feudal e ultrapassada como é normalmente descrita. Considerando-se a frequência da fome durante a era comunista, é ainda mais surpreendente para ser lembrado hoje. Antes da guerra, a Rússia era o maior exportador mundial de alimentos e tinha um superávit que o regime bolchevique nunca se aproximaria. A produção de grãos em 1913 só foram atingidos 45 anos depois, em 1956. Em 1913, a colheita de cereal foi 3 vezes maior do que a Argentina, o Canadá e os Estados Unidos juntos. Durante o reinado do imperador Nicolau II, a Rússia foi o principal sustento da Europa Ocidental. Ela fornecia 50% dos ovos de importação do mundo, 20% da safra mundial de trigo, 51% de centeio, 31% de cevada, 23% de aveia e 10% da produção mundial de açúcar de beterraba. Quanto ao comércio internacional, a Rússia não só competia no mercado, mas essa interação era vantajosa. Possuía um grande superávit comercial que lhe proporcionou uma colossal reserva de ouro. A Rússia havia acumulado a maior reserva estratégica de ouro da Europa. Em 1914, os rublos russos, extraordinariamente, foram totalmente conversíveis, com o valor nominal de todas as notas de papel em circulação, apoiada por 98% de ouro. Atualmente, nenhum país é capaz de tamanha façanha. Segundo o escritor britânico Andy Baring afirmava, talvez mais do que nunca houve para a Rússia um período materialmente tão próspero como este, ou onde a grande maioria das pessoas tinha aparentemente poucos motivos para o descontentamento. Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.